Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O ano de 2024 foi um dos mais letais para jornalistas. Mais de 100 profissionais foram assassinados, a maior parte deles palestinos na faixa de Gaza. O governo brasileiro evacua funcionários da embaixada na Síria. O presidente Lula passa por uma cirurgia de emergência após uma detecção de uma hemorragia intracraniana. Um relatório da ONU revela que 75% da superfície terrestre se tornou mais árida nos últimos 30 anos. Fortes chuvas afetam mais de 16 mil pessoas no Paraná, causando alagamentos e deslizamentos. Este ano será o primeiro a superar 1,5 grau de aquecimento climático. E após o Botafogo conquistar a Copa da Libertadores, o time vence o Campeonato Brasileiro. O Jornal Mundial começa agora. Mais de 100 jornalistas foram assassinados neste ano de 2024, a maior parte deles palestinos na faixa de Gaza. A região tem sido especialmente perigosa para a classe desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. O ano de 2024 foi particularmente letal para os jornalistas. A conclusão é da Federação Internacional de Jornalistas em um relatório publicado nesta terça-feira que diz que 104 repórteres foram assassinados no mundo este ano, mais da metade deles em Gaza. Este é um dos piores anos desde 1990, não o pior, mas sim um dos piores. No ano passado tivemos 129 mortes, este ano 104 até agora, o que claro pode mudar até 31 de dezembro, mas é um dos piores anos. Com uma taxa, o que é extremamente raro e é o segundo ano em que isso ocorre, com uma taxa para a mesma nacionalidade que supera 60%. Que dépasse les 60%. O secretário-geral da entidade de jornalistas denunciou que Gaza é lugar de um massacre diante dos olhos de todo o mundo, onde somente neste ano 55 profissionais da imprensa de meios palestinos morreram. Desde 7 de outubro de 2023, quando combatentes do grupo palestino Hamas realizaram ataques em território israelense, o número de jornalistas palestinos assassinados chegou a pelo menos 138. Depois do Oriente Médio, a segunda zona mais perigosa para profissionais de imprensa é a região Ásia-Pacífico, com 20 mortos. Na Europa, a guerra na Ucrânia voltou a gerar vítimas no continente, com 4 jornalistas assassinados em 2024. A federação também registrou 513 jornalistas na prisão em todo o mundo, um forte aumento em comparação com o ano passado, quando 427 profissionais estavam detidos. Quando a gente vê notícias desse tipo, a gente fica muito sentido, né? Até porque é algo que é da nossa classe. Então, nós aqui estamos como jornalistas no YouTube e nós vemos o tanto que nós lutamos para repassar as informações, né, as notícias para cada um dos telespectadores. Aí fica a pergunta. Alice, para você, o que é ser jornalista? Bom, Gabriel, para mim, ser jornalista é repassar os fatos, as informações, tudo aquilo que acontece fora e dentro do nosso país. Já que aqui o nome já fala, JM, Jornal Mundial. Repassa as notícias do Brasil e do mundo. E, assim, para mim, ser jornalista é isso, passar as informações, os fatos, tudo que acontece fora e ao redor do nosso país, nossa região. E, além de tudo, é investigar. Então, a gente vê como esses jornalistas muitas vezes dão a vida pela notícia, pela informação, para repassar, para chegar até você. Então, com notícias desse tipo, a gente fica triste, mas nós vemos o quanto cada pessoa se dedica de corpo e alma para a sua profissão. Assim como as outras profissões, o jornalismo também é uma profissão admirável. Então, a partir dessa notícia, a gente fica sentido por conta disso. Mas, né, a gente está sempre aí para passar as informações, trazer os fatos que acontecem no Brasil e no mundo, enfim.
Esses jornalistas que estavam lá na faixa de Gaza deram a vida pela profissão. E é assim que nós devemos ser quando estamos, né, em um trabalho. A gente muitas vezes tem que dar a vida, né, pelo objetivo da profissão. E é isso. Vamos seguir com o jornal, hein? O presidente Lula teve que passar por uma cirurgia de emergência após ter dores de cabeça. Ele está bem depois de drenar um hematoma por causa da queda sofrida em outubro. A reportagem é de Caio Teles. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi transferido para São Paulo nesta segunda-feira e passou por uma cirurgia de emergência para a drenagem de um hematoma. Segundo os médicos, a lesão identificada em Lula é decorrente de uma queda que ele sofreu em outubro deste ano em um banheiro de sua residência oficial. Na ocasião, o presidente bateu a região da nuca e levou 5 pontos. Após apresentar dores de cabeça nos últimos dias, ele procurou ajuda médica e fez exames, que constataram um sangramento entre o cérebro e a membrana meningeia, que reveste o órgão. Nesta terça-feira, o Hospital Sírio-Libanês confirmou que Lula foi submetido a um procedimento chamado trepanação. A cirurgia é feita para aliviar inchaços, hemorragias ou lesões cerebrais. Lula teve uma queda em outubro, o que acorrentou a hematoma no cérebro. Embora Lula tivesse batido a região da nuca na queda, o hematoma estava em cima do lábio frontal. Segundo os médicos, o sangramento foi localizado entre o cérebro e a membrana meninge, na chamada dura mater. Na trepanação, são feitas pequenas perfurações nas quais são colocados drenos para retirar o hematoma. A cicatrização ocorre de forma natural. A nossa equipe de reportagem começou com especialistas que explicam o que é e como funciona essa cirurgia e por que os hematomas cerebrais são formados. O hematoma é resultado de uma hemorragia, ou seja, de um sangramento que acontece na parte interna ou externa do crânio. Segundo a equipe médica de Lula, apesar do ferimento na queda ser na nuca, a hemorragia identificada do presidente estava à parte frontal do crânio. O governo brasileiro evacuou nesta segunda-feira seu embaixador na Síria e outros funcionários para o Líbano devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente sírio. O Brasil evacuou nesta segunda-feira seu embaixador na Síria e outros funcionários para o Líbano. O Itamaraty informou que a medida foi tomada devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente Bashar al-Assad. O embaixador do Brasil junto à Síria acompanhará temporariamente a situação a partir de Beirute, no Líbano, para onde se transferiu juntamente com os demais membros da representação diplomática, em razão das incertezas e instabilidade do atual contexto na Síria, explicou o Ministério das Relações Exteriores em nota. O Itamaraty assegurou também que está monitorando a situação de cidadãos brasileiros na Síria e prestando assistência consular cabível, de forma remota, a partir de Beirute. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que se assegure uma transição pacífica no país, que respeite sua independência, unidade, soberania e integridade territorial, segundo as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Enquanto isso, no Brasil, na Embaixada da Síria em Brasília, nesta segunda-feira, não havia nem a bandeira oficial, nem a bandeira com 3 estrelas vermelhas, símbolo da oposição síria, que tem sido vista em múltiplas celebrações da saída de Assad dentro e fora do país. O mesmo ocorria na Embaixada da Síria, na capital argentina, Buenos Aires. Grande parte da superfície terrestre se tornou mais seca nos últimos 30 anos. Um relatório da ONU alerta que este processo pode ser permanente, ao contrário das secas. Um relatório apoiado pela ONU, lançado na COP16, revelou que mais de 75% da superfície terrestre se tornou mais árida nos últimos 30 anos. As terras áridas agora cobrem cerca de 40% da superfície da Terra, excluindo a Antártica, e essa mudança pode afetar até 5 bilhões de pessoas até 2100, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Entre 1990 e 2020, 4,3 milhões de quilômetros quadrados de áreas úmidas foram transformadas em áreas secas. O relatório observou que o fenômeno causado por uma grande transformação climática pode redefinir o modo de vida da humanidade.
Ibrahim Tia, secretário executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, observou que, ao contrário de uma seca que é temporária, esse processo representa uma transformação permanente. O texto aponta a mudança climática causada pelo homem como o principal fator dessa mudança. Veja a seguir, o ano de 2024 será o primeiro a superar 1,5 graus de aquecimento climático. E a conquista do Botafogo também no Campeonato Brasileiro após vencer a Libertadores. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Hora de nós sabermos como fica o tempo para amanhã no Brasil. Marcelo Marques, boa noite. Oi Alice, boa noite para você, para o Gabriel e boa noite a todos. Chuva continua forte no sul e se alastra para as demais regiões do país. Veja a previsão. No sul, as instabilidades persistem, causando muita chuva do extremo norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. Todo o estado de Santa Catarina e o território paranaense devem registrar chuva frequente e volumosa ao longo do dia. Por conta dos acumulados dos dias anteriores, há risco elevado de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas de serra e encostas. As temperaturas seguem mais baixas devido à chuva e à massa de ar frio que acompanha a frente fria. Já em Porto Alegre e nas regiões da campanha, centro e sul do estado, o tempo será ensolarado com poucas nuvens. No sudeste, chove em todo o estado de São Paulo, entre o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e a Zona da Mata, além do interior do Rio de Janeiro. A chuva de fraca a moderada intensidade ocorre ao longo do dia, mas não está descartada a ocorrência de temporais pontuais na região metropolitana de São Paulo e a região de Campinas. As temperaturas continuam acima dos 25 graus e assim o tempo segue abafado. No norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol predomina, com alerta para baixa umidade no ar. No centro-oeste, a chuva se concentra em Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás e em áreas do oeste e leste de Mato Grosso. A intensidade varia entre fraca e moderada, com trovoadas, raios e ventos de 30 a 40 km por hora. Contudo, nas demais áreas da região, incluindo as capitais Cuiabá, Goiânia e Brasília, o tempo segue ensolarado, sem previsão de chuva. Na região nordeste, a chuva se concentra no Maranhão e no leste e sul do Piauí, entre fraca e moderada intensidade. Entre Salvador e Natal, há possibilidade de precipitações passageiras ao fim do dia. Já no sertão nordestino e na Bahia, o tempo segue ensolarado com máximas acima de 30 graus e umidade abaixo de 30%. No norte do país, as instabilidades se concentram no norte e oeste do Amazonas, Acre e interior de Rondônia. Há alerta para temporais em Manaus e Rio Branco. Em Roraima, a chuva será pontual no sul do estado. No Tocantins, Pará e Amapá, a precipitação é passageira, com sol predominante. Por hoje é só, eu volto com vocês. Alice, Gabriel, boa noite a todos. Muito obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Até quinta-feira. Bois foram encontrados em situação de maus tratos em Presidente Alves, no estado de São Paulo. O responsável por 70 cabeças dos bovinos encontradas em situação de extrema magreza foi multado em R$282 mil por maus tratos de animais. A situação foi verificada durante fiscalizações realizadas pela Polícia Ambiental, em conjunto com a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, após receberem denúncias. Além dos animais em situação de maus tratos, foram encontrados bois mortos, pelo menos 12 carcaças de bovinos e um animal que morreu recentemente. Os animais vivos vão passar por exames veterinários e, por enquanto, devem permanecer sob os cuidados do proprietário, que, além de ter sido autuado, também vai responder pelos crimes ambientais.
As fortes chuvas que vêm caindo no Paraná desde sexta-feira já afetaram cerca de 22.400 pessoas e danificaram mais de 680 casas em todo o estado. Veja na reportagem de Luiz Felipe. Fortes chuvas têm atingido o estado desde sexta-feira e causado alagamentos e deslizamentos. Pelo menos 560 pessoas foram forçadas a saírem de casas e comunidades e ficaram ilhadas. As fortes chuvas que vêm caindo no Paraná desde sexta-feira já afetaram cerca de 22.400 pessoas e danificaram mais de 680 casas em todo o estado. Os dados são do último boletim da Defesa Civil e também atualizado às 11h50 desta terça-feira, dia 10, e de informações apuradas aqui pela TV Mundial. O documento também ele revela e informa que 407 pessoas ficaram desabrigadas e 156 ficaram desabrigadas. Pato Branco. Está previsto para os próximos dias um grande acumulado de chuva para o nosso município. Entre a sexta-feira e a segunda-feira são previstos aproximadamente 200 milímetros de chuva. Com isso, a Defesa Civil de Pato Branco solicita que a população fique atenta e observe qualquer movimentação atípica. Para isso, nos colocamos à disposição para qualquer atendimento que se faça necessário. Os números da Defesa Civil são 199 e do Corpo de Bombeiros 193. 2024 será o primeiro ano a superar um limite de 1,5 grau de aquecimento climático. O alerta foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos nesta segunda-feira. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 grau em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses, com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus Celsius, mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 grau na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 grau. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus Celsius deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 grau provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. Uma semana depois de vencer pela primeira vez a Copa Libertadores, o Botafogo conquistou no domingo o Campeonato Brasileiro. Os torcedores se emocionaram e comemoraram o ótimo desempenho do clube em 2024. O ano de 2024 vai ficar marcado nos corações dos torcedores do Botafogo. 8 dias depois de vencer pela primeira vez a Copa Libertadores, o time conquistou no domingo o Campeonato Brasileiro, título que não ganhava desde 1995. Menos de uma semana, eu fui campeão da Libertadores da América, lá no Monumental, e hoje ser campeão brasileiro é uma coisa assim maravilhosa, entendeu? E eu estou muito feliz por isso tudo. O Glorioso conseguiu a terceira estrela na competição ao vencer o São Paulo por 2-1 no estádio Newton Santos, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. O time alvinegro precisava de pelo menos um empate para ficar com o título. Uma emoção muito grande,
ver minhas filhas presenciarem o time que eu ensinei elas a torcer, e pela primeira vez elas estão vendo o Botafogo ser campeão brasileiro e ser campeão das Libertadores. É uma emoção muito forte para mim. É indescritível. Eu torço o Botafogo há 39 anos, já vi o Botafogo ser campeão várias vezes, mas nunca 2 títulos tão grandes em uma semana de diferença, né? Então é algo que eu nunca imaginei viver, é algo realmente incrível. Campeão do Brasil e da América, o Botafogo agora se prepara para a disputa da Copa Intercontinental. O time estreia na competição na próxima quarta-feira contra o Pachuca do México, em jogo de quartas de final. Grandes conquistas, né? É mesmo. Parabéns ao time campeão. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça, é claro, de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Amanhã você vai ver mais notícias no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. Boa noite e até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.